O povo de Israel tem um futuro? Em algumas passagens das Sagradas Escrituras, Deus é chamado o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 4, o Senhor da terra. Apesar de Deus manter os seus direitos sobre toda a terra, há um país a que ele chama especial o seu país, o qual toma também um lugar especial. Este país é Israel. Em Levítico capítulo 25, versículo 23, o Senhor diz: A terra é minha. Esta terra é chamada em Daniel capítulo 11, versículo 41, a terra gloriosa, e em Ezequiel capítulo 38, versículo 12, o meio da terra, literalmente o umbigo da terra. Existe também um povo na terra que ocupa um lugar excepcional, chamado por Deus o seu povo. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Quando Deus fala deste povo a Faraó, lhe diz: Deixa ir o meu povo para que me sirva. É o povo de Israel. Êxodo capítulo 7, versículo 16. Deus liga este povo com esta terra. Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levítico capítulo 25, versículos 2 e 23. Os desígnios de Deus estão ligados com eles, no qual diz respeito a este mundo. Deus disse acerca da terra: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. E quanto ao povo é dito: porque o Senhor vos ama. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. E amados por causa dos pais. Romanos capítulo 11, versículo 28. Nesse país, no meio do povo, está Jerusalém, a cidade amada, cidade do grande rei, o lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 11, versículo 12 e 1 Reis capítulo 11, versículo 36. Ali estava o trono do Senhor. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 23. Ali Deus deu os seus profetas e fez escrever a sua palavra. Ali veio o Filho do Homem, Deus mandado em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vivendo e andando no meio do povo. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, Hebreus capítulo 7, versículo 14, e ali foi crucificado, consumando a obra da propiciação, o fundamento pelo qual Deus pode entrar em contato com os pecadores e sobre a qual todas as coisas serão reconciliadas consigo. Ali ressuscitou o Senhor e dali subiu aos céus. Foi ali que nasceu a Igreja de Deus na terra. Ali virá o Senhor Jesus do céu para julgar os seus inimigos. Atos capítulo 1, versículo 11, Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4. De Jerusalém e com Israel como centro e canal de bênção, ele dominará sobre a terra em juízo e em justiça. Isaías capítulo 9, versículo 7 e capítulo 11, versículos 1 a 10. De certo, Israel e a Palestina são as chaves do problema mundial. Ali se decidirá tudo. Os problemas serão resolvidos, mas não na Rússia, nem na América, nem na Europa Ocidental, mas na Palestina. Sim, a palavra de Deus vai até mais longe quando diz que Deus pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Israel é o centro dos desígnios de Deus com respeito a este mundo e também ao povo mais importante do mundo. Por que motivo Deus tem dado tal lugar a este povo? Não é porque a calúnia de Hitler e de Göring, de que Deus está do lado dos que têm mais canhões, sejam verdadeira. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos,
mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Sim, antes de Abraão, o primogenitor de Israel, ter nascido, Deus já havia agrupado os povos da terra ao redor da Palestina, segundo o número do povo que não existia ainda, e devia tomar posse da terra séculos mais tarde. Gênesis capítulo 10, versículo 25 e Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Só a soberania de Deus e as suas promessas formam o fundamento de todas as bênçãos de Israel. As promessas de Deus para Israel. Em Romanos capítulo 11, versículo 24, lemos que os desígnios e a vocação de Deus são sem arrependimento. É um versículo que muitas vezes é citado e aplicado a nosso respeito. Isto torna-se possível por ser um princípio divino. Os que negam que Israel tem ainda um futuro farão bem em notar que estas palavras se aplicam às promessas feitas a Israel. O apóstolo não quer dizer que não seja possível que alguns judeus sejam convertidos depois de o povo como nação ter sido posto de lado. É óbvio que ninguém duvidará disto. Os milhares de cristãos judeus na Palestina e em todas as partes do mundo, até mesmo em Roma, são uma prova disto. O próprio Paulo não era um judeu? Porém, ele emprega estes fatos, geralmente bem conhecidos, para demonstrar que o povo de Israel não foi rejeitado definitivamente. Nesse momento está posto de lado e a salvação chegou aos gentios, como é visto no versículo 11, mas Deus serviu-se disso para despertar nele ciúme. E depois da plenitude dos gentios ter terminado, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, versículo 26. Deus não rejeitou o seu povo, versículo 2. Ao considerar um tal caminho de Deus, o apóstolo irrompe em louvor, conforme os últimos versículos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Para podermos compreender o modo como o afastamento atual de Israel e o seu estabelecimento futuro estão inteiramente em harmonia com as promessas de Deus, temos de examinar estas atentamente. O governo de Deus. Encontramos uma flagrante diferença entre a posição do homem antes do dilúvio. Antes do dilúvio havia também um povo de Deus, mas não encontramos em parte alguma indicações precisas acerca da sua separação do mundo, e o governo de Deus não se tinha ainda manifestado em juízo sobre o mal. Depois do dilúvio encontramos uma nova terra. Deus dá a Noé a responsabilidade de exercer governo para refrear o mal. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Infelizmente, Noé caiu, como o homem sempre tem caído. Por causa da embriaguez, perdeu o respeito daquele que dele mais necessitava, do seu filho. E Satanás soube atrair logo o homem para aquilo de que não havia ouvido antes do dilúvio: a idolatria. Josué capítulo 24, versículo 2. Fez-se o Deus deste mundo, pois a idolatria é na realidade a adoração dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10 e 20. A vocação de Deus. Então Deus chama Abraão de sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para ir a uma terra que lhe há de mostrar. Isso é um novo princípio. Abraão não é posto em lugar de responsabilidade. Deus o chama tal qual ele é, do lugar onde se encontra, para ser separado para ele. Isso é graça. As promessas que Deus lhe faz estão de acordo com este princípio. Não há condições alguma ligada com o cumprimento dessas promessas. No capítulo 12, versículo 7 de Gênesis, o Senhor diz: a tua semente darei esta terra,
E depois da separação de Ló, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. No capítulo 15, versículo 18, as fronteiras são indicadas com precisão. A tua semente tenho dado esta terra desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Nos últimos capítulos 26 e 3 e 28 e 13, estas promessas são expressamente confirmadas a Isaque e a Jacó, também sem alguma condição. Assim, incondicionalmente, Deus tem dado a Abraão, a Isaque e a Jacó a promessa de que a sua semente possuirá para sempre a terra da Palestina, segundo as fronteiras estabelecidas em Gênesis capítulo 15. Quando o povo de Israel sofria debaixo da opressão do Egito e Deus ouviu o seu gemido, Deus lembrou-se do concerto que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. A bondade e a graça de Deus remiu-os da terra da servidão e suportou com paciência todas as suas murmurações e lamentações. Deu-lhes o maná do céu como pão, água da rocha e a vitória sobre os seus inimigos. Os pactos no deserto. Em Êxodo capítulo 19, encontramos o elemento inicial do pacto que Deus fez com Abraão, ligado aos rudimentos do pacto com Noé. Suas promessas da bondade de Deus, porém, são dados sob condições. A lei é a expressão das verdadeiras condições do governo de Deus. O povo colocou-se voluntariamente debaixo da lei, mas antes de a ter aceito, já a tinha transgredido. E Moisés, como mediador, somente pôde evitar o juízo de Deus, recordando as suas promessas a Abraão, Isaque e a Jacó. Êxodo capítulo 33, versículos 1 a 13. Também encontramos os mesmos princípios em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, quando se fala do concerto ali mencionado. São prometidas grandes bênçãos, mas tudo é com a condição de obediência. Se não cumprissem as condições, poderiam todas as bênçãos e o juízo de Deus caírem sobre eles. Esta é a base que deveriam entrar na terra para tomar posse dela. Na terra de Canaã. Conhecemos a história de todo o povo na terra prometida. Todos foram obedientes até certo ponto, e então não obedeceram mais. Antes voltaram as costas de Deus e transgrediram todos os seus mandamentos. O sacerdócio foi pervertido por Eli, 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 4. Quando Deus lhes deu um profeta, Samuel, foi segundo Atos, capítulo 3, versículo 23, o primeiro profeta, eles pediram o rei e rejeitaram dessa forma Deus como seu rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Depois do fracasso de Saul, o rei segundo a carne, Deus mandou ungir Davi, o homem segundo o seu coração. Mas a posteridade deste caiu na perversão. Deste modo, a nação inteira cai na mais terrível idolatria. Devido a isso, Deus não pode agir senão de acordo com os direitos do seu governo, fazendo cair sobre o povo todas as maldições estipuladas como consequência da sua desobediência. Primeiramente, as 10 tribos são levadas em cativeiro e, em seguida, as outras 2. Quando mais tarde, pela graça de Deus, um resto das 2 tribos regressa de Babilônia, o Senhor tem de as expulsar novamente da terra prometida, até rejeitar o seu próprio Messias, o Filho de Deus. Em tudo isso, Deus procedeu conforme as condições que estavam ligadas com as promessas, em Êxodo e em Deuteronômio. Mas Deus rejeitou o seu povo?
Mas é possível que a infidelidade do povo invalide as promessas incondicionais feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, conforme Romanos capítulo 1, versículo 29, diz o apóstolo Paulo. Não, infelizmente. Que certeza teríamos nós de que as promessas de Deus a nosso respeito seriam cumpridas se as suas promessas incondicionais feitas a Israel fossem abrogadas? É possível duvidar da imutabilidade das promessas de Deus a nosso respeito? Não. As promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e a Jacó serão cumpridas. Israel possuirá a terra para sempre, e isto segundo as fronteiras indicadas em Gênesis capítulo 15, desde o Nilo até ao grande rio Eufrates. As profecias. Os profetas também afirmam esta verdade em muitas passagens. Por causa da confusão de determinados sistemas religiosos, esta é, infelizmente, muitas vezes privada do seu poder. Procura-se aplicá-la ao regresso do cativeiro da Babilônia ou à primeira vinda do Senhor Jesus ao mundo? Vamos, pois, examinar algumas passagens nas quais vemos que tal interpretação é impossível. Devemos lembrar os seguintes pontos. Primeiro, quando se fala do regresso de Judá às 2 tribos, e de Israel ou Efraim às 10 tribos, a profecia deve ser futura. É óbvio que as 10 tribos ainda não regressaram do cativeiro para que foram levados por Salmanasar, 2 Reis, capítulo 17. O regresso de Babilônia compunha-se apenas de um pequeno remanescente das 2 tribos. Segundo, as porções onde se diz que o povo não somente será restaurado, mas também renascerá, não pode de modo algum relacionar-se com o regresso de Babilônia. Naquela época o povo ainda não havia renascido. Terceiro, o mesmo pode dizer-se das passagens onde se trata de vitórias definitivas e da sujeição dos seus inimigos. Depois do cativeiro babilônico, o povo sempre tem estado debaixo do domínio estrangeiro. Quarto, quando é dito que o povo não mais cairá em pecado e não mais será abandonado por Deus, é evidente que isto deve ser futuro. Precisamente depois do regresso de Babilônia, cometeu-se o maior de todos os pecados, rejeitaram e mataram o Messias. Quinto, se fala da sua libertação em relação com a vinda do Senhor, essa vinda deve ser o regresso de Cristo. Com a primeira vinda, os judeus não foram libertados como povo. Pelo contrário, foram deportados pouco tempo depois pelos romanos. Sexto, se trata de habitar para sempre na terra, isso somente pode ser no futuro. Todos sabemos que o povo não tem vivido na sua terra nos últimos 1900 anos. Sétimo, o que os profetas disseram depois do regresso de Babilônia não pode, de nenhum modo, referir-se a este regresso. Se aplicarmos estes pontos, por exemplo, às seguintes passagens, haverá acaso alguma dúvida de que estas coisas são futuras e de que Israel voltará, portanto, para a Palestina? Isaías capítulo 11, capítulo 14, versículos 1, 2 e 18, Jeremias capítulo 3, versículo 17 a 18, capítulo 3, versículos 27 a 40, capítulo 33, versículos 14 a 16, Ezequiel capítulo 34, versículos 13, 14, 23 a 31, capítulo 33, versículos 6 a 12, 22 a 38, 37, principalmente desde o versículo 21, capítulo 38, versículo 8, 11, 16, 39, versículo 25 a 29, Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5, Joel capítulo 3, versículos 1, 2, 16 a 21, Amós capítulo 9, versículos 14 e 15, Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 8, Sofonias capítulo 3, versículos 1 a 20, Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 13,
capítulo 10, versículos 6 a 12, capítulo 12, versículos 9 a 14 e capítulo 14. Tomemos, por exemplo, Isaías capítulo 11. Não há divergência alguma de opinião acerca do ponto de que se trata aqui do Messias. Tanto judeus como cristãos estão todos de acordo com isto. Contudo, podemos aplicar o versículo 4 e seguintes ao tempo atual? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 8 é dito que se trata de uma coisa futura. Quem se atreve a dizer que a terra hoje está cheia do conhecimento do Senhor? Pois naquele tempo o Senhor congregará o remanescente do seu povo, os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, dos quatro confins da terra, e diferentes fenômenos são citados, os quais ainda não se cumpriram. Em Jeremias 3, capítulo 3, versículos 17 e 18, vemos o trono do Senhor em Jerusalém e os gentios congregados juntos a esse trono. Além disso, estas duas tribos, como também as outras 10, estão juntas na terra. Isto somente pode referir-se ao futuro, visto que estes 3 acontecimentos não se realizaram até o presente, desde o dia em que Jeremias fez a sua profecia. A passagem de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, é reproduzido em Mateus, capítulo 21, e em João, capítulo 12, porém a expressão Salvador foi suprimida. Naquele tempo o Senhor não veio como Redentor de Jerusalém e da filha de Sião. Todavia, virá num tempo durante o qual o seu domínio será de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Versículo 10. Os presos de Sião serão libertados, em virtude do sangue do pacto. Versículo 11. E os seus inimigos destruídos. Em Zacarias, capítulo 14, versículos 3 a 4, vemos o Senhor no Monte das Oliveiras para lutar contra os seus inimigos. Nesse dia o Senhor será rei sobre a terra. Habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Todas as passagens indicadas e muitas outras confirmam que Deus cumprirá as suas promessas a Abraão, Isaque e a Jacó. Israel habitará na terra, gozando as bênçãos do Senhor.